Fala, rapaziada. Hoje a gente vai ver aqui, né, um reactzinho do canal Zold. Inclusive vão lá, o link vai estar na descrição. E um vídeo que eu achei muito interessante, que eu ainda não vi e eu queria ver com vocês, é a cópia árabe de South Park. Ele parece ter vídeos muito bons, então quem sabe aí no futuro a gente não reage a mais alguns, né? E é isso. Oi, eu sou o Zut, e nesse mundo nada se cria, tudo se copia. E essa é uma verdade absoluta. Não tem muito o que fazer para evitar. Aqui mesmo no YouTube é muito comum os criadores ficarem se copiando. Temos cópias descaradas e temos obras que são paródias, ou Esses as que carrinhos foram aí eu já vi. inspiradas em algo, mas viraram uma coisa Nossa, totalmente Bakugan é muito original. bom. Mas e se eu te falar que até mesmo South Park possui um desenho que é descaradamente uma cópia dele? South Park é uma das animações adultas de maior sucesso da história, conhecida pelo seu humor que ultrapassa todos os limites possíveis. Para eles não existem limites, e faz South Park, Simpsons, Family Guys também. São desenhos que eu vi, né, ali perto da infância e que me apresentaram literalmente pra esse humor um pouco mais ácido. Inclusive eu gostei muito. Mister Pickles também, que é aquele cachorro lá que na verdade é o anticristo. Aquele ele já é bem pesado, mas tem alguns episódios que são legais até. Esse tipo de humor duvidoso sempre me foi interessante. E South Park é um dos melhores. É. Junto com Family Guys, eu acho. críticas ao mundo todo, críticas mascaradas com as suas piadas exageradas. Não é muito difícil você dar uma pesquisada e descobrir as inúmeras, incontáveis vezes Deixa eu dar uma melhorada nessa qualidade aqui pra gente. Porque já tá na melhor qualidade. Melhorou do nada. que o desenho cutucou um grupo religioso específico, uma celebridade, figura política ou até mesmo um país inteiro, resultando em processos e muita dor de cabeça. O que claramente trouxe consequências, como o seu banimento na China, por conta de seu humor considerado ofensivo, brincando até mesmo com o Dalai Lama. Teve também o banimento no Oriente Médio, por conta de constantemente Na China, inclusive, tipo, as coisas são muito proibidas lá quando se tem esse tipo de humor, porque lá eles não aceitam, né? Não é muito bem visto qualquer tipo de sátira ou, sei lá, qualquer tentativa contra o governo chinês. Lá não é muito bem recebido, então não é tipo, não é uma surpresa pra ninguém que foi proibido lá na China. Seria até estranho se não fosse, né? ficar debochando do islamismo e de Saddam Hussein, primeiro-ministro do Iraque na época, que foi retratado como a mulher do diabo. Mas apesar de tudo, South Park era muito popular lá, mesmo com seu humor caótico que extrapola os limites, como eu já disse. É cheio de Nossa, é verdade. Eu tinha visto muitas pessoas falando. Muitas pessoas não, né? Mas enfim. Eu vi algumas notícias, alguns youtubers falando sobre na época, porque eles zoavam muito Jesus. E se eu não me engano, esse foi um dos grandes problemas que minha mãe, por exemplo, ela me falou pra não assistir esse desenho na época porque ela tinha visto alguma coisa lá no Facebook. Sim, no Facebook, falando sobre o desenho que ensinava as pessoas a rir de Jesus, né? Então, complicado. gore, cheio de piadas adultas e inimagináveis, mas fazia sucesso. E com a sua ausência, começou a surgir uma necessidade de criar-se algo para preencher o espaço deixado pelo desenho, levando então à criação da cópia descarada que é Block 13, ou Bloco 13. أفهم من كلامك السابق أن رفيجك غش وصار أحسن منك؟ ليه؟ البرشامة لو سمحت. Indo ao ar de 12 de dezembro de 2000 até 5 de dezembro de 2002, com 45 episódios, e fazendo tanto sucesso na região que recebeu várias mercadorias, desde brinquedos até fita cassete com trilha Caraca. sonora, produtos alimentícios e muito mais. Bora dar uma olhada em Block 13 e seus personagens. Tô tomando café, O desenho rapaziada. segue um grupo de crianças com uma dinâmica muito parecida com a do grupo principal de South Park, sendo composto por Hamoud, Azuz, Salum e Aboud, e contando com a sua irmã caçula, a Faruha, que seria basicamente o Ike, Faruha. só que aqui sendo irmã do Cartman.
As crianças se metem em desventuras inusitadas e bem-humoradas, exceto que o humor é péssimo, é muito ruim. Mas, diferente de South Park, o desenho evitava tocar em assuntos pesados e considerados ofensivos, porque era direcionado para todos os públicos. Era um programa bem família, sabe? Inclusive, ele foi criado para passar durante o período do Ramadã, que é um período importante para os muçulmanos. Só que Block Faz 13 sentido meio não que não ter, é tão educativo, muitos não. Ele problemas. parece que taca isso pela janela depois de poucos episódios, já que vai ficando cada vez mais viajado e estranho. É uma bagunça total, é muito, muito ruim, em todos os quesitos, principalmente na animação que é desconexa e sem um estilo fixo. Eles ficam misturando vários estilos de animação, e eles fazem várias piadas com contextos atuais da região, sabe? Até mesmo com celebridades locais que ninguém aqui conhece, porque, tipo, eu não faço ideia de quem é. O desenho foi feito no Kuwait, que é um emirado árabe, e foi ao ar na TV local dos caras. Eu assisti uma boa quantidade de episódios e eu devo falar que eles não são tão engraçados. Mas ainda assim, você vai dar risada, porque como tá na cara, a qualidade é péssima. Começando pela dublagem, que claramente são vozes adultas crianças com alteradas, arma. então eles jogam o pitch lá em cima, e o que você ouve são vozes distorcidas em todas as crianças. تراولنا عاش عاش تراولنا طيب طيب تراولنا عاش عاش تراولنا. A personalidade dos protagonistas, como eu falei, não fugia muito da original não. O Abud era um gordinho esquentado que curtia ser o centro das atenções, ficava armando uns planos aqui e ali pra se dar bem e odeia piadas com o peso dele. Claramente o Cartman. O Hamoud, que é mais comportadinho, seria o Stan dessa versão. Aí temos o Azus, que também é mais de boa e parece ser próximo do Hamoud, sendo o Kyle desse desenho. Inclusive o Caio é meu personagem favorito de South Park. Só porque sim. E obviamente o Saloon sendo o equivalente do Kenny, que é um pobre e azarado. Vive se metendo em Ele só acidentes se e cobre o ferra. rosto inteiro. Até a fala deles é bem igual. Inclusive, tem um episódio que ele chora porque ele é pobre e mandam ele pra diretoria, mano. Vai se fuder. Não dá pra levar a sério esse desenho, ele é muito intancável. Os outros personagens são bem diferentes, então nem vou perder tempo falando deles. Por exemplo, aqui tem uns dois bullies que são feiosos pra caramba, nesse outro estilo de desenho aqui. E é muito engraçado porque eles ficam zoando eles e quando eles dão risada, a dublagem fica muito estourada. É tipo assim, horrível. A risada deles parece o grito de milhões de almas sendo torturadas no inferno. Mas Caralho. apesar de tudo isso, apesar da qualidade péssima, horrível, Block 13 fez muito sucesso. Olhando isso, fica difícil de entender ou de imaginar, mas como eu falei, o desenho fez um sucesso gigante no seu país e também foi exibido em outros países vizinhos de língua árabe. Pelo que eu andei pesquisando, até hoje ele ainda é reexibido por lá, e a galera de lá A gente pensa assim, pra gente não faz sentido, porque querendo ou não, a gente não é árabe. Não sei se vai ter algum árabe assistindo esse vídeo, mas enfim. Mas imagina. Eu vou fazer essa equivalência. Imagina uma série animada, e aí do nada é um episódio. É tipo uma cópia também de South Park, e tá zoando o Davi Brito, dançando Calma Calabresa. A gente ia achar muito engraçado, ou só eu não sei porque esse é o meu humor. Eu ia achar muito engraçado. Mas pros árabes, por exemplo, não faria sentido, tá ligado? Por quê? Porque eles não sabem quem é Davi Brito. Isso é até um pecado não saber quem é o Davi Brito. tem um carinho enorme por esse desenho. Se você pesquisar no Google, não é muito difícil de ver lá no espaço de avaliações o carinho dos fãs com esse desenho. Eles ficam defendendo ele com unhas e dentes. Inclusive, muitos dizem que isso tá longe de ser uma cópia de South Park. Eles ficam irritados com isso e ficam falando que é um desenho para, né? totalmente original, o que eu não consigo entender, tipo, só você sendo muito cego pra você não ver, né? E eu vou mostrar pra vocês um exemplo aqui. Abre aspas. Honestamente, como nascido no Kuwait, as pessoas dizendo que esse programa é uma merda são tão irritantes. Imagina assistir South Park com calúnias e outras coisas inapropriadas, enquanto você pode assistir ao Bloco 13 com comédia insana e sem linguagem grosseira. Então dá pra ter uma noção que pra Parece essa galera, idosos Bloco 13 escrevendo era isso. realmente muito bom. Mas mesmo surgindo com o objetivo de educar crianças, eu acho que a animação foge do propósito. Porque tem uns episódios aqui que não parecem muito responsáveis, já que tem um em que o Abud quebra o jejum dele pra comer um bolo de chocolate, e ele não sofre consequência nenhuma, tá ligado? E eu não preciso nem falar que em outros países que não falam língua árabe, principalmente aqui no ocidente, o desenho foi visto só como uma cópia barata de South Park, uma cópia bem pobre e como eu ferrada, falei, e a recepção não faz foi sentido péssima, pra gente. virando meme e tudo mais. Block 13 é referenciado em South Park. Se você já assistiu Acho que um dos melhores jeitos que as séries de humor, tipo, desenho de humor tem,
pra zoar a cópia, ou pessoas que falam mal do desenho, é justamente satirizando eles, tá ligado? Então, tá louco. E o South Park, provavelmente você lembra do episódio em que os meninos precisam mandar $1 para ajudar garotos no Afeganistão. Então, o Stan recebe uma caixa de volta. E isso gera uma grande confusão toda, que leva eles a irem parar lá no Afeganistão e ficarem cara a cara com o Bin Laden. Mas um detalhe curioso é que o grupo de meninos do Afeganistão é uma versão clara do Stan, Kyle, Cartman e Kenny. E se você reparar bem na data de lançamento, verá que foi em novembro de 2001, quando o Block 13 já havia estreado no ano passado. Os criadores nunca falaram sobre Meu isso, Deus ou do chegaram a céu. confirmar, e eu acho que eles nunca nem foram questionados. Mas quase todo fandom acredita nessa ideia, até porque South Park é uma animação extremamente consciente de tudo que acontece no mundo e gosta de cutucar de volta. Street 13 e conclusão. Antes de acabar o vídeo, eu só quero falar que em 2022 estreou uma animação feita pela maioria da equipe que trabalhou em Block 13, chamada de Street 13, ou Rua 13, e que aparentemente é uma espécie de sequência espiritual, já que é bem diferente, mas carrega a essência de Block 13 e tem várias referências e algumas similaridades propositais. Mas Block 13 pra mim tinha graça só porque era justamente uma cópia descarada e com zero qualidade de South Park. Vocês acham ela legendada aqui no YouTube? E se tu tiver coragem, vai lá dar uma olhada, tá? Eu Não, sou eu o Zut. passo. Não esquece de curtir, comentar, se inscrever caso não seja inscrito. É isso, rapaziada. Esse foi o Block 13, ou Bloco 13. Muito ruim. Nossa, quem sabe algum dia a gente não vê pessoalmente aí esse humor duvidoso. Não deve ser tão ruim também, vai. Deve ser horrível. Enfim, fui.